Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal do professor Fábio Inácio. Hoje eu vou falar da prova de desenvolvimento infantil, de Itatiba. E eu vou, claro, trazer aqui para vocês o gabarito, por enquanto, extraoficial, Então eu corrigi aqui as questões específicas. O pessoal também me mandou a prova de PEB 2 matemática. Eu estou resolvendo, matemática, obviamente. Eu não vou fazer a correção porque aí foge da minha área, E aí eu sempre falo para vocês que onde eu tinha mais dificuldade nos concursos era na matemática, Então, não vou me arriscar, mas vamos lá. Olha aqui, vamos fazer a parte aqui da prova, certo? Para a gente colocar aqui para vocês, Essa importante prova aí que aconteceu, Banca Vunesp, que é uma banca importante. Então, Banca Vunesp, uma banca importante, uma banca aí que sempre está fazendo concurso. Então, vamos lá. Olha só. Mudei a questão, Segundo a guiar, em conselho escolar e a relação entre a escola e o desenvolvimento com igualdade social, o conselho escolar deve a. Ser um órgão com atuação predominantemente consultiva, sem atribuições de decisão. B. Representar de maneira central os interesses da administração escolar. C. Priorizar influências externas à instituição em detrimento de aspectos internos. D. Fortalecer a participação da comunidade e promover a igualdade social. E E. Atuar de forma prioritária em questões relacionadas ao orçamento e à gestão financeira. Bom, se você está só corrigindo, é óbvio que você vai ler. Agora, eu quero fazer a prova. Então, você pausa o vídeo e vai fazendo. Olha só. Estamos falando de conselho escolar de gestão democrática. Quando nós falamos de conselho escolar, nós estamos falando de uma questão ampla, Então, se a gente coloca que esse órgão, ele tem atribuições predominantemente, veja, consultiva, sem decisão, Aí não, O conselho escolar tem poder de decisão, está fora. Representa de maneira central. Nós estamos falando de gestão democrática, Gestão democrática impõe o quê? Pressupõe o quê? Descentralização, Várias pessoas decidindo, Se for de maneira central os interesses da administração escolar, nós não temos aí uma gestão democrática, um conselho participativo. Prioriza influências externas à instituição, em detrimento dos aspectos internos. Os aspectos internos são importantes, assim como os externos, mas a gente não pode priorizar o externo em relação ao interno, já que os dois são importantes. Atuar de forma prioritária em questões relacionadas ao orçamento e gestão. Aí limitou o conselho apenas a um gestor financeiro, E não é isso. Agora, a D, fortalecer a participação da comunidade, olha a gestão democrática aqui, E promover a igualdade social. E aqui o título fala, a escola e o desenvolvimento com igualdade social. Então, o conselho escolar, ele é um dos órgãos, dessa gestão democrática. Por isso, letra D de dado. Vamos para a próxima. De acordo com Barbosa, em Por Amor e por Força, rotinas na educação infantil, as rotinas da educação infantil devem a. Manter uma rotina estruturada e imutável com foco na disciplina das crianças. B. Buscar uma organização que priorize a eficiência das atividades da professora. C. Ser flexíveis, considerando as necessidades e interesses das crianças. D. Estabelecer horários rigorosos nas atividades, desconsiderando as circunstâncias do momento. E E. Reforçar o tempo dedicado às atividades pedagógicas, diminuindo espaços para as brincadeiras. Bom, vamos lá. Eu sempre recomendo o meu vídeo que tem sobre provas, veja esse vídeo antes de fazer provas da educação infantil. Então, eu vou colocar o link aqui, eu não lembro mais o título, mas é muito importante porque essa é uma questão que dá para responder se você tiver atenção nele. Primeiro, qual é a nossa concepção? O que é o centro da educação? É a criança, A criança é o centro da educação. Deixa eu mexer aqui que o negócio está bando aqui, não estou gostando desse negócio. É a criança, certo?
Então, a criança é o foco, é importante, ela é o centro, né? Então, a criança, né, essa concepção de criança que a gente tem, um ser que produz cultura, um ser de direitos e tal, que está na BNCC, está nos documentos, todos os documentos aí da educação infantil, a gente também sabe que a criança não dá para manter uma rotina estruturada e imutável, é imutável, ninguém mexe, né? A gente sabe da importância de flexibilização, né? E aqui não é foco na disciplina das crianças, né? Não é esse o objetivo aí das rotinas. Uma organização que priorize as atividades da professora, mas o foco é a criança, né? É a criança. Então a gente tem que levar em conta ela, não as atividades da professora. Estabelecer horários rigorosos, ó, mais uma vez, rigorosidade com criança. Por quê? Qual é o eixo estruturante da educação infantil? Brincadeira, né? E interações. Então a gente está falando aqui de um espaço de lúdico, de movimento, né? Então, também não cabe a D aqui. Reforçar as atividades pedagógicas, diminuir o espaço para brincadeira, como se a brincadeira não fosse uma atividade pedagógica. Olha aqui os eixos estruturantes da educação infantil, né? Então, claro, ó, né? Ser flexíveis, considerando as necessidades e interesses das crianças. Olha o foco aqui, foco na criança, certo? E a questão da flexibilidade, né? Lembre, estamos trabalhando aqui com educação infantil, então a gente não pode ser duro, rígido, né? No sentido de... Porque as crianças são diferentes, às vezes a situação impõe ali coisas que a gente precisa ser flexível, não dá para ser inflexível, né? Não faz parte aí do DNA da educação infantil a inflexibilidade, o rigor, né? Tudo ali, não, certo? É o movimento, é a brincadeira, é a interação. Vamos para mais uma? Opa, calma. Gonzales Mena, na obra de O Cuidado com os Bebês e Crianças Pequenas na Creche, um currículo de educação e cuidados baseado em relações qualificadas, destaca que no atendimento a bebês e crianças pequenas, a construção de vínculos é fundamental para... Estamos falando de vínculos, né? Olha que importante, hein? Facilitar o desenvolvimento equilibrado das crianças em aspectos emocionais, sociais e cognitivos. B. Contribuir para um maior desempenho acadêmico nas primeiras fases da educação infantil. C. Auxiliar na gestão de comportamentos indesejados por meio de abordagens relacionais. D. Acelerar o processo de adaptação à ausência dos pais e minimizar o impacto emocional. E E. Estabelecer normas comportamentais de forma inflexível e punitiva para as crianças pequenas. Então vamos lá, olha só de novo aqui, né? Olha, inflexível, punitiva, né? Não combina com a educação infantil. E quando a gente está falando de educação infantil, a gente está falando de um trabalho que não é objetivo ali acadêmico no sentido de desempenho. Não, nós estamos ali falando de desenvolvimento, né? De brincadeira, de interação, de movimento. Então, não é o maior desempenho acadêmico ali, né? A gente não... Não, a gente está deixando as crianças serem crianças, brincarem, interagirem, criarem, se divertirem, né? Não é uma questão acadêmica ali, nesse sentido de uma ter que ser melhor que a outra, né? A gestão de comportamentos indesejados, será, né? Que a gente está buscando isso com a questão do vínculo, combater, né, o comportamento indesejado? Claro que não, né? Acelerar o processo de adaptação, minimizar o impacto emocional, também não. Agora, quando a gente fala do vínculo, a gente está falando de facilitar o desenvolvimento equilibrado das crianças em seus aspectos emocionais, sociais e cognitivos. Por isso que é importante o vínculo, né? A gente fala, às vezes tem um professor referência, né? A criança tem 3 professores na sala, 2, às vezes 2 professores, um auxiliar, depende de cada
escola, né? Aí tem aquele professor que a criança tem mais, né? É o professor referência ali e tal. Então, a ideia do vínculo é facilitar esse desenvolvimento. Porque a criança pequena, o bebê, sai de casa, tudo diferente, né? Alguns demoram mais para se adaptar. Então, tendo vínculo fica muito mais fácil, né? E facilita aí o desenvolvimento da criança, tanto nos seus aspectos emocionais, sociais e cognitivos. Letra A, de amor. 34. Segundo texto de Barbosa, na obra Práticas Cotidianas na Educação Infantil, uma prática cotidiana de qualidade é aquela que A. Valoriza o currículo estruturado e padronizado em detrimento das condições do grupo. B. Organiza as atividades pensando nas necessidades e nos interesses reais das crianças. C. Foca o processo de instrução de conteúdo acadêmico de maneira direta. D. Restringe a interação entre o grupo visando manter a disciplina e o controle durante as atividades. E E. Direciona o planejamento curricular para atender às demandas e preferências dos professores. Veja que alguns temas se repetem, né? Então, quando eu falo da importância daquele meu vídeo que eu tenho sobre educação infantil, eu falo, antes de fazer uma prova de educação infantil, assista esse vídeo. Ele é importante, tá? Primeiro, a gente dá para falar em padronização, isso combina... cadê a caneta, né? A caneta falou aqui. Combina padronização, né, com criança, falar em detrimento das condições do grupo. Que coisa horrível, né? Claro que não. Olha só, direciona o planejamento curricular para atender a demanda dos professores. Qual é o centro? É a criança, né? O centro do processo educativo é a criança. Então, a gente tem que estar preocupado com isso. Olha aqui de novo, instrução acadêmica. Olha aí. Conteúdo de instrução acadêmica na educação infantil, não, né? Restringe, aí cai naquela regra. Se você ver meu vídeo, eu vou falar assim, existem os mandamentos da educação infantil, né? Conhece os mandamentos. Então, Fábio traz os mandamentos, né? Então, quando você fala assim, aparece palavras restritivas, restringe, limita, apenas, fuja dessa alternativa, né? Fuja dessa alternativa. Não restringirás, né? Na educação infantil. Restringe a interação. E qual é o foco da educação infantil? Interações e brincadeiras. Aí você vai, os eixos estruturantes, né? Você vai restringir o eixo estruturante da educação infantil com restringe? Não. Então, fuja dessas alternativas limitadoras. Pense, a educação, o DNA da educação é formação ampla para todos. É sempre palavras amplas, nada de restrições, nada de só para esse, limita ali, restringe aqui. Opa, foge dessa alternativa. Agora, olha só, B. B de bola, B de boa. Organiza atividades pensando nas necessidades e nos interesses reais da criança. Olha aqui o foco na criança, letra B, de bom, de belo, né? Então, letra B. 35. Vamos lá, muito difícil agora, hein? De acordo com Derdick, aí, sei lá, 2020, em forma de pensar o desenvolvimento do grafismo infantil. O desenho na infância deve ser compreendido como A. Uma reprodução de padrões e modelos sugeridos pelos adultos sem espaço para a criatividade da criança. Nossa Senhora, né? Dá vontade de comentar já. B. Um processo técnico desprovido de conexão com as experiências vividas pela criança. C. Um passo necessário para o desenvolvimento de habilidades formais escritas sem relevância para outras áreas de aprendizagem. D. Uma forma de expressão que reflete significativamente o pensamento, a linguagem e a visão do mundo da criança. Eita. E. Uma manifestação artística que deve ser julgada com base em padrões estéticos e de qualidade definido pelos adultos. Olha só aqui, né? Então vamos lá, ó. Uma reprodução de padrões e modelos. Reprodução de padrão de modelo. O que a gente valoriza na educação infantil? A criatividade. Criatividade, imaginação, né?
a brincadeira, não é reproduzir modelo, não, padrão, essas coisas, não. A criança é um ser produtor de cultura. A criança, ela cria, ela pergunta, ela imagina, né? É tudo isso, essa visão ampla da criança. Então, a gente vai falar de desenho, a gente, né, desenvolvimento do grafismo infantil, a gente vai falar de reprodução, não, né? Processo técnico, desprovido de conexão com as experiências vividas pela criança. O que a gente mais fala na educação infantil. É importante que a gente leve em conta o contexto, as experiências da criança. Isso é fundamental, isso está no DNA da educação infantil. A vivência da criança, aquilo que ela vive, brinca, experimenta, né? Um passo necessário para o desenvolvimento de habilidades formais de escrita sem relevância para outras áreas. Então o desenho é só para escrita? Lógico que não. Limita. E outra, educação infantil, a gente tem que estar preocupado aí com essa questão de escrever, aí já não, né? Então, e claro que o desenho, né, ele favorece sim outras áreas de aprendizagem, muito, né? Uma manifestação artística que deve ser julgada com base em padrões estéticos de qualidade. Quem define o adulto? Não, né? Aqui está fora, padrão, ó, de novo, padrão, reprodução, né? Sem flexibilidade, não combina com o DNA da educação. Olha só a D, hein? D de dado, uma forma de expressão que reflete significativamente o pensamento, a linguagem e a visão de mundo da criança. Olha a criança aqui, novamente, né, no centro do processo. Então, letra D de dado, tá? Forma de expressão que reflete o pensamento, a linguagem e a visão de mundo da criança. Lembrando, né, gente, que esse é um gabarito extraoficial, tá? Vamos ver o que a banca vai apresentar para a gente, certo? 36. No livro A 100 Linguagens da Criança, Edward Gandhi e Forman destaque a abordagem de Regia Emília valoriza. Tem também no meu canal sobre esse A 100 Linguagens da Criança, tá? A uniformização das atividades para garantir a igualdade de resultados. B. A separação entre corpo e mente no processo de aprendizagem. C. O foco que a linguagem verbal tem como meio de aprendizagem. D. A eliminação do brincar espontâneo em favor de atividades dirigidas. E E. A multiplicidade de formas de expressão e comunicação das crianças. Vou falar uma coisa para vocês. Se vocês assistiram o meu vídeo, se você assistiu o vídeo DNA da educação, você responderia todas as questões dessa prova no campo específico. Por que eu falo? O que eu falo sempre? Olha, falou em uniformizar, falou em separar, falou em segregar, falou em, né, homogeneidade. Isso não tem nada a ver com o DNA da educação e principalmente na educação infantil. Falar de uniformização das atividades para garantir a igualdade de resultados significa não respeitar a pluralidade, a singularidade, a pluralidade cultural, a singularidade de cada criança. Então aqui está fora, né? Separação entre corpo e mente. Corpo e mente indissociáveis, né? Tem tudo a ver. A educação infantil tem um movimento, desenvolvimento, né? A gente começa lá nos bebês, aí ele faz o movimento de rastejar, depois, né, vai engatinhar e tal. Tem tudo a ver com o desenvolvimento da mente, no processo de aprendizagem. Então está fora também a questão psicomotora, né? O foco que a linguagem verbal tem como meio de aprendizagem. Será que é isso que fala As 100 Linguagens da Criança? Olha o título, As 100 Linguagens da Criança. E aí a gente fala que a linguagem verbal, aí ia ser a linguagem da criança, né? O título do texto. Então aqui também está fora. A eliminação do brincar, essa aqui não, essa aqui é brincadeira, né? Essa aqui, se você respondeu, você feriu de morte
os mandamentos da educação infantil, né? Não proibirás de brincar, né? Tem essa também, porque tem gente que quer que a criança fique ali parada e não dá, né? Então isso aqui não pode, né? Isso aqui, mas é o brincar espontâneo. Brincar espontâneo existe, sim, claro, ele existe. Tem as atividades são pedagogicamente pensadas, mas a gente não pode eliminar o brincar espontâneo, né? Então, tá fora. Olha aí eu gosto, hein? A multiplicidade. Lembra diversidade, pluralidade, né? Das formas de expressão. E aqui eu dou o título As 100 linguagens, né? As múltiplas linguagens da criança. A gente poderia botar o título assim, né? E estaria um bom título também. As múltiplas linguagens da criança, expressão e comunicação. Claro, letra E de Edward, né? Edward. Então, letra E de escola de Emília, né? De Emília, cidade italiana, que tem aí, desenvolveu lá várias escolas que gerou aí esse, né, estudo chamado Assim Linguagens da Criança. Quem quiser, tem lá no meu canal, pode assistir também. Letra E de escola de Emília, né? Então, já teve gente que perguntou, o que é essa Reggio Emília? É uma cidade, tá, gente? Não é um autor, né? Reggio Emília, certo? Bom, vamos lá. 37, segundo 5, Barbosa e Faria, no livro Campos de Experiências na Escola da Infância, a proposta dos campos de experiência na educação infantil busca, o que busca? Agrupar as crianças com base em seu desempenho acadêmico, insistir nesse negócio de desempenho acadêmico, né? Visando mais a interação e direcionamento do aprendizado. B. Substituir as atividades espontâneas por uma abordagem mais rigorosa, estruturada, com o fim de garantir o aprendizado. C. Organizar as atividades pedagógicas a partir de experiências significativas, considerando os saberes das crianças. Ficou meio repetitivas a prova também, chegou uma hora, né? D. Pautar o currículo da educação infantil pelo ensino dos conteúdos formais de leitura, escrita e as múltiplas linguagens. Olha, né? Assegurar que todas as crianças aprendam os mesmos conteúdos, desconsiderando as especificidades no aprendizado. Então, vamos lá. Olha só. Começando pela última, né? Desconsiderou as especificidades, as singularidades. Essa já está fora, né? Não combina com o DNA. Aí falou que agrupar as crianças visando o seu desempenho acadêmico. Eles insistiram nisso, né? Visando mais interação e direcionamento do aprendizado. Também não é isso, né? Não é. Substituir as atividades espontâneas por uma abordagem mais rigorosa, olha só, né? Então, também está fora, já falamos, né? Não combina com a educação infantil essa coisa de desempenho acadêmico, rigorosidade, inflexibilidade, né? Não combina com brincar, com interagir, com movimento, né? Não combina. Pautar o currículo da educação infantil pelo ensino dos conteúdos formais de leitura e escrita. É na educação infantil que a gente vai ensinar a ler e escrever? Não, né? Mas tem gente que defende isso e cria polêmica. Mas a grande maioria dos autores, para não dizer a esmagadora maioria, defende o quê? Que a educação infantil é uma questão lúdica, de brincadeira, de movimento, certo? Não é para aprender a ler e escrever. Então não vai ter nada. Não, claro que vai. Vai ter contação de história, né? A criança, de certa forma, ela está ali. Ela vai, né, ter brincadeiras ali, como a questão dos nomes. Então ela vai, sim, ter conteúdo. Mas não pegar o caderno e ficar escrevendo, né? Ela vai aprender coisas de leitura e escrita de forma lúdica. Não é um processo ainda de alfabetização, tá? Isso começa no primeiro ano, por conta de questões de maturação, enfim, né? Do cognitivo da criança, etc., de acordo com vários estudos
que foram realizados. Portanto, está fora também. E aí a letra C, ó que bonito. Organizar as atividades pedagógicas a partir de experiências significativas, considerando os saberes da criança. Olha a criança aqui de novo no centro da aprendizagem. Letra C de quê? De criança. Então, perceba que a prova, né, ela foi ali repetindo em alguns temas, mais interessante para você captar essa ideia do DNA da educação infantil e da educação brasileira, tá? Então, importante essas questões para você gravar e ter em mente isso. Vamos para número 38. De acordo, né, com Formosinho, 2007, em Pedagogias da Infância, dialogando com o passado, construindo o futuro, a pedagogia da infância deve ser baseada na preparação das crianças para se ajustarem rapidamente às normas sociais e exigências da vida adulta. B. Na continuidade dos métodos tradicionais de ensino, sem considerar as abordagens mais contemporâneas. C. Na introdução de conteúdos acadêmicos formais desde os primeiros momentos da educação infantil. D. No entendimento da criança como um agente ativo e de seu próprio aprendizado, respeitando sua cultura e experiências. E E. Na implementação de um currículo único que desconsidera as diferentes realidades e contextos das crianças. Então vamos ver. Olha só, hein? Vamos começar pela aí, né? Que aí já ataca aí os mandamentos da educação infantil. Currículo único. Sem respeitar a diversidade, a pluralidade, a singularidade das crianças. Ó, porque desconsidera as realidades e o contexto. O contexto é extremamente importante. Eu vivo falando isso nas minhas aulas. Olha, tem que observar o contexto. Tem que levar em conta o contexto. Tem que valorizar o conhecimento das crianças. Eu falo isso todo, né? Cansei já de falar isso. Certo? Falo demais isso. Na preparação da criança, olha esse aqui, né? Para se ajustar rapidamente às normas sociais e exigências da vida adulta. Meu Deus, né? Nós estamos querendo acabar com a infância aqui. Tem gente que quer acabar com a infância, né? Tem gente que está se esforçando para isso. Então, as crianças hoje, né, já estão lá no celular, não estão aprendendo a brincar, né? Então, estão tendo dificuldade de fala muito e vai aumentar, hein? Vai aumentar e vai aumentar muito. Quanto mais deixar as crianças na tela, mais nós vamos ter criança com problema. Os fonoaudiólogos não vão dar conta. Não vão dar conta. Escuta o que eu estou falando. Então, a gente tem que deixar a criança ser criança, brincar, correr, pular, né? O movimento é importante no desenvolvimento. Ficar lá parado na tela, a gente diminui a interação, né? Tem uma série de problemas aí, não vou falar mais disso. B. Na continuidade de métodos tradicionais, eita nós, né? Aí não, né? Aí Formosinho, não, né? Na introdução de conteúdos acadêmicos formais, olha aí, de novo, né? Já falei várias vezes sobre isso. Não é o objetivo da educação infantil. No entendimento da criança como um agente ativo, olha o que eu falei, a visão de criança como um ser ativo, construtor de cultura, de direito e de seu próprio aprendizado, respeitando culturas e experiências. Olha que bonito, letra D de dado, né? Letra D de dado, certo? Então, aí, vamos para mais uma questão 39 no livro clássico, né? Jogo, brinquedo, brincadeira e educação, organizado por Kishimoto, né? Kishimoto. Eu sempre esqueço se é moto. O brincar na educação infantil é compreendido como, ó, falando do brincar, uma prática de entretenimento sem implicações educativas significativas. B, uma atividade secundária usada para as crianças durante o momento de lazer. C, uma forma de aprendizagem a ser substituída por métodos mais formais e estruturados. D, um direito essencial da criança para o seu desenvolvimento nas áreas cognitiva, social e emocional.
e uma fase transitória do comportamento infantil a ser superada para avanços na aprendizagem. Bom, aí eu vou repetir de novo. Quais são os eixos estruturantes da educação infantil? Brincadeira e interações, né? Então, na BNCC, se você está estudando, se está fazendo faculdade, isso é essencial você saber. A educação infantil, ela tem uma questão, o pilar da educação infantil é a brincadeira, é o brincar, né? Se você não tem uma educação infantil onde não tem brincadeira, você não tem uma educação infantil. Então, falar que é uma prática de entretenimento, a criança aprende brincando, né? E tem uma implicação educativa gigantesca. Se uma criança não brinca, ela não se desenvolve. Por isso eu estou falando das telas. Ficar no celular não é brincar. Ficar no celular não é brincar, tá? Então, é problema. Bom, uma atividade secundária, não, ela é eixo estruturante da educação infantil, né? Ela é eixo estruturante. Uma forma de aprendizagem a ser substituída por métodos mais formais, não, porque ela é eixo estruturante da educação infantil. E ela é uma fase transitória do comportamento a ser superada para avançar, não, ela é importante para que ocorra avanços e desenvolvimento nas todas as questões emocional, social, cognitiva. Então ela é fundamental na aprendizagem. E aí a letra D de novo, D de dado, um direito essencial da criança. Toda criança tem direito a brincar, né? Por isso que existe a Semana Mundial do Brincar, para lembrar as pessoas que as crianças devem brincar. E isso garante o seu desenvolvimento cognitivo, social e emocional. Se as crianças não brincarem, se as crianças ficarem presas nas telas, elas vão ter situações, né? Claro, cada criança é uma criança, mas as chances delas terem problemas cognitivos, sociais e emocionais aumenta e muito, tá? Então, letra D de dado, né? D de dado. Mais uma. De acordo com Melo, Barbosa e Faria, em documentação pedagógica, teoria e prática, a documentação pedagógica na educação infantil tem como objetivo principal. Qual é o objetivo principal da documentação pedagógica, né? Então é importante você ter isso aqui em mente, ó. O que é importante, né? O objetivo principal da educação, da documentação na educação infantil. Então vamos lá. É registrar atividades de forma sistemática, com foco na organização administrativa da escola. B. É monitorar de maneira contínua e detalhada o comportamento das crianças durante as atividades. C. É selecionar e exibir os melhores trabalhos das crianças como uma forma de avaliação final. D. Aplicar avaliações padronizadas para medir o desempenho das crianças em diferentes áreas. E tornar visível o processo de aprendizagem das crianças, favorecendo a reflexão pedagógica. Então vamos lá, gente. Ó. Dentre os mandamentos da educação infantil, você tem que ter ideia que a educação infantil, ela não vai reprovar, né? Eu falo lá, não reprovarás. Educação infantil não reprova, tá? Educação infantil não tem esse foco nessa avaliação acadêmica, nessa avaliação sistemática, nessa avaliação de notas, né? Não tem nada a ver com a educação infantil. E a documentação pedagógica, qual é o objetivo dela? É ver como é que a criança está se desenvolvendo, como que ela está, né? Como que está acontecendo o processo de aprendizagem dela. E, claro, para a gente também refletir. Então, não é registrar de forma sistemática por uma questão administrativa, burocrática da escola. Não é, monitorar de maneira contínua e detalhada o comportamento. Até porque a gente não consegue fazer isso, né? E não teria muito efeito prático isso aqui também, obviamente.
selecionar, exibir os melhores trabalhos. Não, olha aqui, de novo, essa ideia meritocrática de classificar, de falar esses são os bons, esse aqui é os mais ou menos, sabe essa coisa? Não é da educação infantil, né? Não é nem das outras, mas a gente, né, tem esse problema na educação brasileira. Mas enfim, então não é isso. Aplicar avaliações padronizadas, aí você está desrespeitando, não é avaliação, né? Essa coisa de avaliação não é da educação infantil para medir, ó, medir, né, o desempenho das crianças. Não, não é isso. Agora é letra E, sim, tornar visível o processo de aprendizagem, o que as crianças estão aprendendo, né? Coordenação motora fina, como é que elas estão, né? Desenhando, enfim. Aí sim, para favorecer a reflexão pedagógica e de escola, né? Lembrando que a educação infantil, creche e pré-escola, ela é, né? É bom, é o óbvio, eu vou falar o óbvio. Creche e pré-escola são equipamentos educacionais, educacionais, não é assistencial, não é equipamento da assistência social. Até fico arrepiado quando eu falo em creche noturna. Eu falo, meu Deus, creche noturna. Eu falo, creche noturna? Primeiro, creche é equipamento da educação. Não é para deixar criança. A criança está lá para aprender. A creche, a pré-escola é um direito da criança. É um direito da criança. Ah, mas tem a mãe que trabalha, o pai que trabalha, precisa da creche até meia-noite. Aí quem vai atender essa demanda é outros equipamentos sociais ligados à assistência social, ao esporte, à cultura. Mas criança não estuda à noite. Bebê não tem educação à noite. Criança pequena e bem pequena, como diz a BNCC, não estuda à noite. Certo? É importante dizer isso, porque tem gente que está viajando literalmente na maionese. Gestores, né? Bom, vamos lá. No texto de Mello e Cingolani, sobre a abordagem Pickler-Locke, falar esses nomes é difícil. A criança pequenininha é vista nas relações como a. Alguém que mesmo nos primeiros meses demonstra iniciativa e estabelece vínculos com o ambiente e pessoas ao redor. Um indivíduo que responde efetivamente aos estímulos externos sem demonstrar intenção nas interações. Ser uma criança que depende quase globalmente do adulto, inclusive para iniciar qualquer tipo de relação. D. Alguém que ainda não desenvolveu capacidade social suficiente para estabelecer vínculos significativos. E E. Um sujeito que precisa ser conduzido precocemente à autonomia com foco em acelerar sua independência. Bom, então, aqui, gente, né? O que a gente fala? Essa visão que a gente tem de criança mais ampla, né? Uma criança que, desde cedo, ela já começa a estabelecer vínculos, sim, com as pessoas, com o ambiente. É por isso que a gente falou da importância do vínculo, né? Então, o bebê, ele começa a estabelecer vínculos com as pessoas. Por isso que a gente fala que a educação é um equipamento, que a creche é um equipamento de educação, um equipamento institucional de educação. E se a gente tira essa visão da creche, a gente está tirando toda a questão do pedagógico, do cuidar e educar e cuidar de forma indissociável, né? Então, por isso a minha fala lá da creche noturna, né, que isso é uma aberração. Pode existir equipamento para as crianças ficarem, mas de outras áreas, não da educação, né? Inclusive não pode nem usar verba para isso, enfim, mas deixa eu falar. Então, né, essa visão de criança, essa visão ampla, está aqui na aula. Alguém que mesmo nos primeiros meses demonstra iniciativa e estabelece vínculos com o ambiente e pessoas ao redor, né? Então, não é que ela demonstra essa intenção nas interações, não é? Ela depende, mas ela tem as suas iniciativas, né? Tá? Alguém que ainda não desenvolveu a capacidade social suficiente para estabelecer vínculos, sim, ela estabelece vínculos, sim.
um sujeito que precisa ser precocemente conduzido à autonomia, não, né? Então aqui a letra A de amor. Lembrando, gente, que esse é um gabarito extraoficial, né? Pode ser que a banca saia com outra questão aí, mas no meu entendimento é letra A de amor. Segundo Oliveira, em O Trabalho do Professor na Educação Infantil, o papel do professor na educação infantil agora estamos falando do papel do professor, transmitir conteúdos escolares de forma estruturada, garantindo disciplina nas atividades diárias. B, organizar espaços e experiências que favoreçam o desenvolvimento integral das crianças. C, garantir o controle do grupo, mantendo as crianças sob constante supervisão e orientação. D, realizar acompanhamentos e avaliações frequentes, com foco no desempenho acadêmico. E E, direcionar as práticas pedagógicas para ensino da leitura e escrita com regularidade. Já comentei bastante dessas questões aqui, né? Falei, educação infantil não é o momento ali da leitura escrita com regularidade. Vai ser trabalhado, sim, de forma lúdica, né? Nas brincadeiras, né? Nas leituras, na contação de história, nas músicas, certo? Mas não é aqui ainda este momento. Não é também o momento do desempenho acadêmico, que a banca insistiu nessa questão aqui, né? Avaliação frequente, foco. Não é para ficar supervisionando e orientando as crianças para manter o seu controle do grupo. Não é isso, né? Agora, é transmitir conteúdos, ó, aqui é a ideia, né, da transmissão, da pedagogia bancária, né? Que é só transmitir, o aluno é uma tábua rasa, né? Uma tábua rasa, uma lousa em branco que você, né, vai ali preenchendo. Não, né? Também não é isso. Então, aqui, ó, organizar espaços e experiências. Aí sim é o papel do professor, ó, na educação infantil. Que favoreçam o desenvolvimento integral. Até brinco, né? Educação é né? Eu falei, educação é integral, interdisciplinar, inclusiva, tudo isso. Então, apareceu a palavra integral, você fala, ó, palavra ampla, né? Ampla, integral. Aí sim, organizar espaços é o papel do professor, que favoreça o desenvolvimento integral das crianças. Vamos para a próxima. Opa, ok, não. Aqui, aí, pronto. Segundo Ostello, em educação infantil, saberes e fazeres da formação de professoras e professores, a formação de professores para a educação infantil deve a. Valorizar conteúdos conceituais com foco na sistematização teórica das abordagens educativas. B. Direcionar-se ao uso de métodos práticos com ênfase na aplicação de técnicas de ensino. C. Considerar a infância de forma geral, sem aprofundar suas particularidades no processo educativo. D. Atender às demandas do contexto escolar, centrando-se nas habilidades de leitura e escrita. Insistiu isso na prova, né? E E. Integrar teoria e prática, reconhecer o professor como pesquisador de sua própria prática. Então, formação de professores. Vamos lá. Ó, o que é importante, gente? Quando a gente está fazendo uma prova dessa, você percebe que às vezes eles querem separar uma coisa da outra. Falar, teoria, vamos valorizar a teoria, vamos valorizar a prática, né? É isso que está falando aqui na aula. Vamos valorizar a teoria. Aí a outra fala assim, vamos valorizar a prática, sempre separando. Separar não faz parte do DNA da educação. Teoria e prática são indissociáveis e inseparáveis, assim como cuidar e educar, que eu sempre falo, quem cuida educa, quem educa cuida, né? São inseparáveis, então as duas andam juntas ali, né? Assim como teoria e prática. Teoria é como o alicerce de uma casa, né? E a prática é as paredes, né? A estrutura. Uma sem a outra, gente, é difícil. Então a gente já elimina essas duas aqui. Considerar a infância de forma geral, sem aprofundar suas particularidades. Né? As particularidades é que são importantes, né? As diversidades. Atender às demandas. Olha aqui, habilidade de leitura e escrita. Insistiu nisso.
de que a educação infantil é para... não é, né? Não é, e assim, muita gente fala isso, não tem que... Pô, claro que vai trabalhar a leitura escrita, como eu falei, de forma lúdica, certo? Vai aprender as formas geométricas de forma lúdica, brincando. Outro dia até dei exemplo, falo assim, você vai trabalhar forma geométrica com criança, você vai pegar e vai falar assim, não, gente, ó, isso aqui é o triângulo, vocês estão vendo, né? Tem 3 lados, é um triângulo. Esse aqui é o quadrado, vocês podem ver, tem 4 lados, né? Ou você vai fazer uma brincadeira, você vai riscar no chão, né? Vai mostrar, gente, coisas, né, que são lúdicas, vai apresentar para eles, vai falar, olha, agora todo mundo vai para o triângulo, aí vai as crianças, né? Aí, olha, agora eu quero um no triângulo, outro no quadrado. Então as crianças vão se movimentar, vão brincar, aí elas vão aprender. Elas vão saber que aquilo é triângulo, que aquilo é quadrado, que aquilo é círculo, né? De forma lúdica, né? Vamos agora, pega o caderno, vamos desenhar um triângulo. Não, aí não, né? Aí não vai dar certo. Bom, integrar, olha o né? Educação é né? Educação é Então, integrar, o vai soar no seu ouvido, assim, né? Bem, é proposital isso. Teoria e prática, reconhecendo o professor como pesquisador de sua própria prática, letra E, né? Que é uma ideia importante aí, a Isabel Alarcão, que é uma autora portuguesa, fala disso, né? Da importância da pesquisa, o próprio Paulo Freire já falava disso, enfim. Então, letra E de escola, o professor pesquisador da sua própria prática. Bom, vamos para o clássico, né? No livro Piaget, Vygotsky, Vallon, Teorias Psicogenéticas em Discussão, organizado por Lattaille, é um clássico dos clássicos. E outros, uma ideia comum a essas teorias sobre desenvolvimento infantil é a de que o desenvolvimento da criança decorre da sólida base dos fatores genéticos com pouca influência do ambiente social. B. A aprendizagem infantil ocorre sem depender das interações sociais estabelecidas na escola e em seu meio. C. O desenvolvimento da criança acontece a partir da interação entre fatores biológicos e sociais em constante relação. D. O progresso no desenvolvimento infantil depende da introdução precoce do ensino formal pautado nas experiências. E as emoções da criança não exercem papel relevante no avanço de suas capacidades cognitivas, uma vez que essas têm relação genética. Então vamos lá. Gente, aqui é o clássico, né? Esse livro é muito legal, muito difícil também, né? Tem até aqui na minha estante aqui. É um livro que assim, tem que conhecer Piaget, Vygotsky, Vallon. Tem no meu canal falando do Piaget, tem falando do Vygotsky, tem falando do Vallon, tá? Para você entender isso, porque é muito importante. Primeiro, esses 3 autores, você falar que eles não consideram o ambiente social, isso aqui está errado, né? Aí o Vygotsky fala muito dessa questão, né? Sócio-interacionista, né? Aí não dá para a gente falar que tem pouca influência do ambiente social, certo? Os 3, né? A aprendizagem ocorre sem depender das interações sociais, não, né? Falamos aí os eixos estruturantes, o Vygotsky é sócio-interacionista, né? Piaget do construtivismo, então não dá para a gente falar isso. O progresso depende da introdução precoce do ensino formal. Já cansamos de falar isso aqui, né? Educação infantil, ela é brincadeira, interação, certo? As emoções das crianças não exercem papel relevante. Aí tem para todo lado, o Vallon também, se você quiser, que destaca bastante essa questão, né? É um dos, né? Porque todos falam disso, mas aqui também está fora. E claro, o desenvolvimento da criança acontece a partir da interação entre fatores biológicos e sociais em constante relação, né? É um ligado no outro ali, né? Tem interação entre os dois, entre o biológico, o social,
certo? Em constante relação, portanto, letra C de casa, ok? Então, aqui, letra C de casa. Bom, 45, de acordo com Teberovsky e Cardoso, em reflexões sobre o ensino da leitura e da escrita no contexto da educação infantil, a alfabetização deve ser entendida como A. Um processo formal que deve começar apenas no ensino fundamental. B. Uma prática social que envolve a criança desde cedo em situações reais de leitura e escrita. C. Um processo mecânico de memorização de letras e palavras. D. Um ensino sistemático de regras gramaticais e ortográficas. E E. A transmissão de conteúdos prontos para a criança decorar. Bom, aí aqui, né, gente, ó, falou de transmissão de conteúdo, ensino tradicional. Já dei exemplos aqui, o Paulo Freire fala, né, da educação bancária. Decorar não combina, decorar não combina com o DNA da educação, né, que nós estamos falando. Aí aqui, ó, uso sistemático de regras gramaticais. Estamos falando de educação infantil, gente. De educação infantil. Processo mecânico de memorização. Fora até do fundamental, né, também. Mas tem gente que ainda defende isso. Fora um processo formal, nós estamos falando de educação infantil, né? Aqui está falando processo formal no ensino fundamental, certo? Mas o que a autora vai falar aqui? Que a leitura e a escrita é uma prática social, né? Uma prática social. Por quê? Ela está envolvida em várias situações da nossa vida. A criança, ela nasce no mundo, né, que tem a leitura e a escrita, e ela vai aprender, né, de forma lúdica, como eu falei. Quando conta uma história, a professora pega o livro, ela vai contar a história, ela vai mostrar o livro. Depois ela pode dar livros para as crianças, mas as crianças não sabem ler, mas elas vão olhar as imagens, isso também é uma forma de leitura, né? Então, isso é uma prática social. Ela vai começar a entender o livro, né? Ali uma coisa que a professora coloca na lousa, a rotina, ela não vai ler, mas ela sabe ali, ela está vendo a professora escrever e tal, aí ela vai associar um desenho, a rotina, né? Então ela vai saber que ali está escrito, entendeu? A prática social, letra B de bola, né? Letra B de bola, certo? Bom, segundo Zabalza, adoro esse nome, né? Zabalza, tão legal. Em qualidade, em educação infantil, a qualidade, acho que se eu tivesse mais um filho, eu ia chamar de Zabalza. Zabalza, vem cá. Bonito. A qualidade na educação infantil está diretamente relacionada a estabelecer rotinas organizadas com foco na disciplina e no cumprimento sistemático de horários escolares. Veja, né? B. Realizar acompanhamentos frequentes com base em instrumentos avaliativos que permitam mensurar o progresso das crianças. C. Garantir o acesso a recursos pedagógicos modernos com foco no uso de materiais que favoreçam o aprendizado. D. Inserir conteúdos antecipados do currículo formal visando a preparação para etapas escolares posteriores. E E. Construir espaços acolhedores e dinâmicos que promovam vínculos afetivos e estimulem o desenvolvimento integral das crianças. E aí tem uns repetecos aqui, né? Bom, aqui, ó, rotinas organizadas, com foco na disciplina, cumprimento sistemático de horário, ó, a inflexibilidade aqui, né? Inflexibilidade colocada aqui, isso está fora. Acompanhamento frequente, ó, mensurar, né? Progresso das crianças. Não é isso que está o objetivo da educação infantil. Garantir o acesso a recursos pedagógicos modernos, com foco em uso de materiais que favoreçam o aprendizado, também não é isso que o Zabalza está colocando. Conteúdos do currículo formal, não é isso que o Zabalza está colocando, até porque ele está falando de educação infantil. Agora, se falar que ele defende construir espaços acolhedores, dinâmicos, olha aqui, ó, que promovam vínculos afetivos, estimule o desenvolvimento integral das crianças. Está aí a resposta, né? Que apareceu várias vezes. E que eu falo que está no DNA da educação infantil. Então, por isso que aquele vídeo que eu citei é tão importante. Ele traz todos esses elementos aí para a gente
não errar esses autores, tá bom? Bom, agora uma questão de lei, né? Do Estatuto da Criança e do Adolescente é direito da criança a iniciar atividades laborais precocemente como forma de contribuir com as demandas econômicas da família. B. Acessar ações voltadas à educação, à cultura, ao lazer e à profissionalização em condições de igualdade. C. Receber formação familiar como principal referência no processo educativo, sem articulação com outras instâncias. D. Participar de processos educativos a partir dos 7 anos de idade, definido pela legislação vigente, garantindo o direito à educação. E E. Desenvolver suas interações no contexto de espaços escolares, mantendo a disciplina e a supervisão constante. Bom, vamos lá. Uma coisa importante: criança aprende em todo lugar. Família é importante, sim, sem dúvida, mas ela tem que trabalhar junto com todos, né? Educação é uma ação conjunta da família, da escola, da sociedade, né? Então, de todos, não é exclusivo. Ah, a família tem um papel importante, sim. Agora, a letra A, quando ele fala em iniciar atividades laborais precocemente, está defendendo o trabalho infantil aqui, né? Então, isso aqui, nem pensar, né? O ECA combate isso aí, né? Não tem como, a letra A totalmente fora. Receber a formação familiar é importante? Sim. Sem articular com as outras instâncias? Não, né? Tem que articular. A formação familiar é uma referência importante, né? Alguns falam a principal, depende muito da família, né? Às vezes a escola é o principal. Mas ela tem que estar articulada com a escola, com todos os órgãos, com a cultura, com o esporte, com a sociedade, enfim, está fora, né? Participar dos processos educativos a partir de 7 anos, acho que no Brasil é obrigatório 4 anos, né? 4 anos, pré-escola é obrigatório, e a educação, o ensino fundamental, 6 anos. E não existe essa história, né? Ah, não frequentou pré-escola, não pode ir para o primeiro ano. Não existe isso, tá, gente? Não existe isso. A criança tem 6 anos, mesmo que ela não tenha frequentado a pré-escola, se ela completa 6 anos até dia 31 de março, ela tem sim que ir para o primeiro ano. Não tem essa história, tem que fazer a pré-escola primeiro. Não tem. Porque pré-escola não é um pré-requisito para o ensino fundamental. Ok? É importante, é obrigatório, mas se a criança não fizer, o que deve, né, a escola fazer, notificar, né, as famílias, dependendo do caso até o conselho, porque foi uma negligência não colocar a criança na escola, né, feriu aí um direito da criança, mas não é isso, tá? A criança tem que passar primeiro na pré-escola, para depois, não, tá? Desenvolver suas interações sociais no contexto espaço escolar? Não, ela tem que desenvolver interações sociais em todos os lugares, né? Em todos os lugares. É importante, então, estar fora. E, claro, acessar ações voltadas à educação, cultura, lazer, profissionalização em condições de igualdade, tá? Letra B, de bola, ok? Ah, professor, mas falou profissionalização aqui, não é o trabalho, né? Obviamente, mas a criança ela vai desenvolvendo ali várias habilidades que servirão para ela quando ela ingressar no mundo do trabalho, né? Não, obviamente, quando criança, certo? Bom, 48. Segundo a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a LDB 9.394/96, a educação infantil é uma etapa opcional que prioriza ações voltadas ao cuidado físico e à rotina básica das crianças pequenas. Tem gente que acha isso, né? Infelizmente. Quem acha que creche noturna deve existir, está pensando apenas no cuidar, né? Ou a criança vai estudar à noite agora também. B. A fase destinada a introduzir práticas escolares formais com foco na preparação para o ensino seguinte. C. O período inicial que concentra suas ações em atividades voltadas ao desenvolvimento da leitura escrita. A banca insistiu nessa ideia aqui, hein? D. A etapa inicial da educação básica, com foco no desenvolvimento integral das crianças até os 5 anos de idade. E um processo educativo que pode ocorrer fora das instituições com base em práticas informais de convívio. Então vamos lá, vamos analisar. Olha aqui.
Primeira etapa opcional, não, né? Pré-escola é obrigatória. Ah, professor, mas o senhor acabou de dizer, se a criança é o pai e a mãe, a família, ela é obrigada a colocar a criança na escola a partir dos 4 anos. Se ela não fizer, isso não pode impedir a criança de acessar o primeiro ano, senão a gente estaria, né, criando aí um obstáculo. E primeiro, a educação infantil, ela é o desenvolvimento cognitivo, físico, social, emocional, é tudo, não é só o físico, tá? Então, aqui está errado, né? A educação é obrigatória a partir dos 4 anos. O que eu disse é que se a criança não frequentar, não vai ser impeditivo para ela entrar no primeiro ano. Se ela faz 6 anos no dia primeiro, até o dia 31 de março, que é a data de corte. Ok? A fase, olha aqui, de novo, de práticas escolares formais. A banca insistiu nisso, insistiu, né? O período que concentra suas atividades em desenvolvimento da leitura e da escrita. Também insistiu nisso, já falamos, cansamos de falar nisso. E etapa, ordem inicial, com foco no desenvolvimento integral das crianças até os 5 anos. É isso mesmo, né? Creche, que não é obrigatória, é de 0 a 3 anos. E a pré-escola, que é 4 e 5 anos. Aí, ok, né? Letra D de dado. E aí está errada por quê? É um processo que pode ocorrer fora das instituições. Não, a educação infantil ela é institucional, ela é formal, né? Ela é um equipamento público, particular também, né? Que existem, mas ela é formal, tá? Não é informal. Portanto, letra D. Tem regras, né? Tem documentação, tem matrícula, tem obrigatoriedade, né? Dos 4 anos, a creche não. Mas tem de frequência, né? Criança na pré-escola tem que ter no mínimo frequência de 60%, né? Senão, as questões aí dos benefícios, como Bolsa Família, o pai pode ser acionado, a mãe, através do conselho tutelar, se a criança não tiver frequência, isso na pré-escola. Na creche não existe essa obrigatoriedade de frequência, certo? Então vamos lá. Número 49, de acordo com a BNCC, Base Nacional Comum Curricular, a etapa da educação infantil, a prática pedagógica deve né, basear-se em conteúdos escolares organizados de forma sequencial e estruturada, visando as bases para a etapa mais acadêmica. B. Oferecer situações que valorizam o esforço e o desempenho individual, incentivando a competitividade entre os pares. Olha só, hein? C. Organizar em torno dos direitos de aprendizagem dos campos de experiências, respeitando o desenvolvimento dos interesses infantis. D. Direcionar as atividades sistemáticas com foco no reforço positivo das habilidades escolares e repetição de rotinas. E E. Ser conduzidas com propósitos que antecipem conteúdos e práticas da educação, de etapas educacionais seguintes relacionadas à escolarização. Então, vou começar logo com essa letra E, que já cansou, já repetiu demais, né? Aqui falou muito, é preparar, não, prepara. Sim, claro, mas não é para dizer assim, olha, vamos antecipar aqui como vocês vão ser lá no primeiro ano, porque muitas vezes esse choque também do primeiro ano, essa transição, ela é muito bruta, né? A gente já viu discurso assim, pessoa chegar e falar assim, no primeiro ano, criança de 6 anos, né? Criança de 6 anos, que está ainda ali, né, pegando o lápis e fazendo assim, ó, né? A borracha, vira um negocinho. Aí chega a pessoa e fala assim, olha, agora é sério, hein? Agora é de verdade, agora tem caderno, tem nota, gente, apavora as criancinhas. Aí as criancinhas ficam tudo traumatizadas, né? A gente não pode, a gente tem que, né, ter uma passagem aí e tal. Aí vai também, aí tem gente que, então vamos fazer a passagem na educação infantil. Aí quer colocar caderno na educação infantil, enfim, tem que ser muito lúdico. Ah, professor, então não pode trabalhar o caderno? Claro que pode, mas até pode, mas de uma forma lúdica, né? E caderno, eu sinceramente não sou muito a favor, mas já vi redes que colocaram ali no finalzinho, ali só para a criança ter uma ideia do caderno, o que que é, apresentar o caderno, né? Para a criança. Mas tem que ser muito bem pensado para não ser uma coisa bruta, tá? Bom,
Aqui reforço positivo, repetição de rotinas, também nada disso, né? Não é isso que a BNCC diz. Conteúdos de forma sequencial, estruturado, pensando aqui na etapa mais acadêmica, também não tem nada a ver. E tem vídeo meu falando da BNCC, Educação Infantil, lá no canal também, tá? Aqui, ó, favorecer a competição entre os pares, a disputa ali. Não, né? Não, o contrário, a gente valoriza a solidariedade, né? O compartilhar, enfim. Agora, tá certo a letra C. Organizar-se em torno do direito de aprendizagem, dos campos de experiências, né? Direitos de aprendizagem e campos de experiência, duas ideias fundamentais da educação infantil que estão na BNCC, respeitando o desenvolvimento e os interesses infantis. Letra C, de competências, né? De comum curricular, letra C, tá? Campos de experiência, letra C de campos, não é? Então, é importantíssimo isso e não dá para errar essa questão mais, ok? Bom, aqui a questão final, nossa, só teve uma falando do currículo de educação infantil de Itatiba, de 2020. A educação infantil deve ser concebida como A. Um período voltado ao desenvolvimento de competências acadêmicas introdutórias de forma estruturada. B. Uma etapa de inserção gradual na rotina escolar com foco na adaptação, normas e horários estabelecidos. C. Um processo formativo que organiza experiência com base em regras e comportamentos esperados futuramente. D. Um tempo na qual as atividades de linguagem ligadas à matemática, organização, são priorizadas no cotidiano. E um espaço de cuidado e aprendizagem que respeita as necessidades, os interesses e os ritmos de cada criança. Então, pensando aí como que deve ser concebida essa educação infantil de Itatiba. É um período para na questão acadêmica? Não, né? Já falamos tanto isso. Adaptação a normas, horários, né? Não é isso. Regras, comportamentos, um tempo, a matemática, a linguagem, não. É um espaço de cuidado e aprendizagem. Cuidar e educar são inseparados, são indissociáveis. Que respeita as necessidades, os interesses e os ritmos de cada criança. A singularidade, a particularidade de cada criança. Letra E, de escola, certo? Bom, é isso, gente. Então, lembrando que este é um gabarito extraoficial, podem ocorrer aí, né? Vamos ver o que a banca vai apresentar. Este é o gabarito extraoficial que eu fiz aí, né? Estou lendo agora de Fundamental 2 para tentar fazer também. É que não dá para fazer tão rapidinho assim, né? A gente faz até rápido, mas né, como tem mais de uma prova, acaba demorando um pouco depois para montar, para gravar, enfim, né? Acaba demorando um pouco. Então é isso, gente. Um grande abraço e até a próxima. Curte o canal, compartilhe esse vídeo. Quanto mais gente assiste, melhor. Quanto mais revisão você faz de questões. Essa prova ela foi bem estruturada numa linha muito clara ali. Então, quem foi bem vai ir muito bem, né? Eu acho que quem pegou essa história do DNA, da educação, vai muito bem, vai acertar um monte aí dessas específicas, tá certo? Um grande abraço. É claro, tem nervosismo, tem cansaço, tudo isso. Depois, né, eu sempre falo, é muito mais fácil a gente estar aqui, né, vendo a prova, sem aquela pressão, né, sem o cara comendo fandangos do teu lado, sem um Cheetos queijo na tua frente com aquele cheiro, né? Então, tem tudo isso. Eu falo de brincadeira, o ventilador fazendo barulho, o vizinho que botou lá a música de forró, o outro que colocou a música gospel, o outro colocou um funk, tudo tocando ao mesmo tempo e você fazendo prova lá. Então tem todos esses fatores, calor, frio, mosquito, que você, claro, eu estou aqui, não estou com nenhuma dessas condições aí, estou tranquilo, está silêncio aqui, né, tudo certo, então fica muito mais fácil a gente pensar e resolver, tá? Então, se você errou também, não se culpe por isso, né? A gente é errando que a gente
vai aprendendo também várias coisas, né? Não é só errando, mas errando também é uma forma de aprender. Tá bom? Grande abraço e até a próxima.